Por volta das 4h14, no horário local do dia 24 de junho de 2025, uma embarcação de desembarque russa da classe Serna, transportando 30 militares, seguia em direção à costa oeste de Khersonen. Os ocupantes desconheciam completamente que estavam sendo vigiados há quase meia hora por um drone turco que pairava a 18.000 pés de altitude. Em menos de 2 minutos, o que parecia ser mais uma missão comum se transformaria em um dos eventos mais decisivos de todo o conflito. O drone Bayraktar TB2 havia decolado às 2 horas da manhã de uma posição encoberta próxima a Mykolaiv. Àquela hora, o Mar Negro estava mergulhado na escuridão, e as equipes de radar russas enfrentavam o cansaço da madrugada. Este não era um equipamento qualquer. O TB2 era a resposta da Turquia ao renomado drone Predator. Projetado para missões de longa duração, era capaz de permanecer no ar por até 27 horas. Alimentado por um motor Rotax 912, o mesmo utilizado em aviões leves civis, o drone avançava silenciosamente a 70 nós. Sem pressa, pois a noite estava ao seu favor. A trajetória até o local da operação foi cuidadosamente planejada, aproveitando falhas na cobertura dos radares inimigos. Um verdadeiro exemplo de tática aérea precisa. Em vez de seguir uma rota direta, o drone adotou um caminho cuidadosamente planejado que o mantinha a uma distância segura, pelo menos 50 quilômetros, de posições conhecidas, onde estavam instaladas baterias do sistema antiaéreo russo S-300. Os controladores da missão, experientes em cenários semelhantes, sabiam que apesar do Bayraktar TB2 ter uma assinatura de radar reduzida, comparável à de uma ave de grande porte, subestimar as defesas russas era uma maneira eficiente de perder um equipamento de 5 milhões de dólares em segundos. Às 3h30 da tarde, o TB2 chegou à área de patrulha predefinida, um espaço aéreo delimitado em formato retangular com 40 quilômetros de extensão por 20 quilômetros de largura, posicionado estrategicamente para vigiar os acessos marítimos mais sensíveis de Kherson. A uma altitude de 18.000 pés, sua torre óptica Westcam MX-15D tinha visibilidade plena da região. Esse sofisticado sensor, fabricado no Canadá, não era apenas uma câmera. Tratava-se de um sistema multiespectral avançado, capaz de identificar placas de veículos a até 20 quilômetros de distância. Quando alternado para o modo infravermelho, o sensor transformava a escuridão do Mar Negro em um cenário contrastante, onde qualquer fonte de calor surgia como um farol aceso em meio à escuridão de uma mina. Enquanto isso, o operador, posicionado em uma estação de controle que mais lembrava um cockpit de simulador de voo do que uma base militar, preparava-se para longas horas de observação. O TB2 mantinha sua rota programada de forma autônoma, enquanto o operador alternava entre os modos visual e térmico do sensor a cada poucos minutos, garantindo que nenhum detalhe passasse despercebido. Essa era a essência do combate com drones modernos. 99% monotonia, 1% pura ação. Mas naquela madrugada, esse 1% estava prestes a se manifestar. Às 3h47, um ponto quente apareceu no visor térmico. Movendo-se a uma velocidade de cerca de 30 nós, ele deixava um rastro luminoso, em contraste com o frio do mar ao redor. Ao aproximar a imagem, o operador reconheceu claramente uma embarcação de desembarque russa do tipo Serna, do projeto 11770. Com 26 metros de comprimento, essas naves são essenciais nas manobras anfíbias da Rússia, rápidas, versáteis e capazes de levar até 92 soldados completamente equipados ou um tanque diretamente à areia da praia. No entanto, havia algo mais ali. A imagem revelou que o alvo não estava sozinho. Os sensores detectaram outras 2 embarcações, seguindo a uma distância aproximada de 5 quilômetros, formando uma pequena flotilha em movimento.
Um comboio significava que não era apenas uma patrulha de rotina ou uma operação de suprimentos. O operador marcou os contatos e começou a gravar, sabendo que cada pixel da filmagem poderia importar mais tarde. O Cessna líder estava a uma boa velocidade. Seu sistema de propulsão a jato de água permitia que planasse sobre o mar calmo como uma lancha. Através do termovisor, o operador podia ver pontos quentes no convés, assinaturas de calor humano. Ele contou pelo menos 2 dúzias, provavelmente mais amontoadas lá dentro. Não eram marinheiros. Seus padrões de movimento e equipamentos sugeriam infantaria. Às 4h10, o quadro tático tornou-se cristalino. O comboio dirigia-se diretamente para um trecho de praia a 8 quilômetros a oeste de Khersonen, o mesmo local onde as forças ucranianas haviam relatado atividades suspeitas na semana anterior. O operador pegou um telefone seguro. O que quer que os russos estivessem planejando, eles estavam prestes a ter uma visita inesperada. Às 4h15, após 27 minutos de perseguição paciente, o operador ucraniano recebeu 3 palavras que selariam o destino da embarcação de desembarque. Autorizado a engajar. A autorização veio do Centro de Operações da 38ª Brigada de UAV, onde oficiais superiores estavam assistindo à mesma transmissão. Não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Cada míssil Mamarifo custava $70 mil e o TB2 carregava apenas 4. Mais importante, atacar ali revelaria que a Ucrânia tinha cobertura de drones do AA tão ao sul, potencialmente comprometendo operações futuras. Mas o valor de derrubar aquele comboio que seguia para as praias de Khersonen superava os riscos. O operador imediatamente começou a preparar sua rota de ataque. O Cessna estava agora a 15 quilômetros da costa, ainda mantendo 30 nós e um curso constante de 330 graus. No ramo de drones, alvos previsíveis eram alvos mortos. Ele selecionou a nave líder. Retire o elemento líder primeiro, criando a máxima confusão. O piloto automático do TB2 de repente recebeu novas instruções. Interromper o padrão de patrulha e posicionar-se para o lançamento ideal de armas. O drone inclinou-se para a esquerda, iniciando um amplo arco que o colocaria diretamente atrás do comboio russo. Não se tratava apenas de entrar no alcance. O mamífero funcionava melhor quando disparado ao longo do eixo de movimento do alvo, minimizando a correção necessária durante o voo. Através de seu monitor, o operador observava a embarcação russa aumentar de tamanho. O zoom óptico de 15x da Westcan o aproximou o suficiente para ver os membros da tripulação se movendo no convés. A maioria estava aglomerada perto da popa, provavelmente tentando se manter longe do vento. Erro clássico. Agrupar-se apenas facilitava o trabalho dos mísseis. Ele podia ver o equipamento deles agora. Coletes táticos, capacetes, rifles de assalto. Definitivamente não era uma operação de suprimentos. O mamífero, uma sigla em turco que se traduz em micromunição inteligente, é uma maravilha da miniaturização. Pesando apenas 22 quilos, ele carregava uma ogiva de 10 quilos que podia perfurar blindagens leves ou, neste caso, transformar a superestrutura de um barco em confete. O míssil utilizava um sistema de homing a laser semiativo, o que significa que o TB2 precisaria manter seu designador a laser no alvo durante todo o voo. A 8 km, o alcance mínimo para um bom tiro. Isso significava 43 segundos de voo constante. Às 4h30, algo mudou no barco russo. Através do termovisor, os operadores viram os membros da tripulação se movendo para a proa montando o que parecia ser uma metralhadora pesada. Estariam esperando problemas? Ou esse era o procedimento padrão para se aproximar de uma costa hostil? De qualquer forma, o operador não iria esperar para descobrir. O operador fez uma verificação final em seus sistemas. Designador laser operacional. Status do míssil verde em todos os níveis. Condições climáticas ideais, com menos de 5 nós de vento em altitude. A única preocupação era um banco de nuvens se movendo do oeste, mas na velocidade atual, elas não seriam um fator por mais 1 hora. Ele designou o alvo, posicionando a mira diretamente na ponte Cernus.
O telêmetro laser calculou instantaneamente a distância, 12,7 quilômetros, e se aproximando. Ainda muito longe. O mamífero poderia, teoricamente, alcançar a 14 quilômetros quando lançado da altitude, mas a precisão caiu além de 8. Ele esperaria. Os minutos se arrastavam. 11 quilômetros. E 10. O barco russo manteve seu curso, alheio à morte pairando a 5.500 metros acima. O operador notou mais detalhes agora. Antenas de comunicação, o número do casco do ferrolho e até armas individuais carregadas pelas tropas. Seu dedo pairou sobre a autorização de lançamento. Às 4h42, o alcance atingiu 8 quilômetros. O envelope de engajamento foi perfeito, mas algo o incomodava. Aqueles outros 2 barcos ainda estavam 5 quilômetros atrás. Qual era o propósito deles? Reforços, suprimentos, ou estavam planejando outra coisa? Então ele viu. Os navios que o seguiam estavam mudando de curso, um quebrando para o norte e outro para o sul. Eles estavam estabelecendo um perímetro. Não era apenas um desembarque, era o início de uma grande operação. O operador sabia que era agora ou nunca. O que quer que os russos estivessem planejando terminava agora. Às 4h46, o operador do TB2 apertou o gatilho em seu manche. Mas, em vez do lançamento imediato da arma que ele esperava, sua tela piscou. Aviso: mau funcionamento do laser. Recalibrar. Sua frequência cardíaca disparou. O Cernak agora estava a 7 quilômetros da costa e começando a desacelerar para sua aproximação. Cada segundo importava. Ele ligou e desligou o designador. Um clássico desligar e ligar, que funcionava em tudo de smartphones a equipamentos militares de milhões de dólares. O sistema passou pelo autoteste, 5 segundos e 10 segundos. Finalmente, o laser estava funcionando. Ele redesenhou o alvo, mas algo o incomodava no perfil da nave de desembarque. O convés estava lotado demais para uma unidade de infantaria padrão de 30 homens. Aqueles caixotes extras presos às laterais não eram equipamentos comuns, mas em 43 segundos, seu conteúdo contaria toda a história. Às 4h47, o mamífero desceu do ponto fixo do TB2. As aletas do míssil se abriram imediatamente e seu buscador semiativo começou a procurar a energia do laser refletida no alvo. Dentro da arma, um computador simples executava os cálculos. Altitude atual, 18.000 pés. Alvo, 7,8 quilômetros de distância. Tempo de impacto, 43 segundos. O que o operador ainda não sabia era que aquela nave de desembarque era apenas o elemento principal de algo muito maior, e a explosão prestes a acontecer revelaria algo que os russos queriam desesperadamente manter escondido. 28 segundos para o impacto. Um marinheiro russo no convés apontou de repente para o céu. Ele provavelmente viu o drone ou o míssil vindo em sua direção. No visor, o operador pôde observar um dos soldados gritando e acenando desesperadamente com os braços. Mas, diante da velocidade do impacto, cerca de 185 km por hora, nenhum aviso faria diferença. Era tarde demais. Pelo termovisor, surgia uma cena caótica no convés. Militares russos corriam em todas as direções. Alguns buscavam abrigo atrás de contêineres, enquanto outros, em um gesto inútil, tentavam reagir com armamento leve, completamente ineficaz, contra um míssil de precisão em sua fase final de ataque. No entanto, algo chamou a atenção do operador. Em vez de se protegerem, alguns soldados pareciam jogar caixas no mar. Um comportamento estranho, no mínimo. Por que se livrar de cargas em vez de tentar salvar a própria vida? Faltavam apenas 5 segundos para o impacto. O sistema óptico do TB2 fez um zoom automático, revelando a cena com nitidez impressionante em resolução 4K. Na base de comando ucraniana, onde oficiais de inteligência acompanhavam a transmissão ao vivo, o clima ficou tenso. Aqueles homens não usavam uniformes comuns da infantaria naval. A camuflagem era diferente, e as caixas tinham inscrições incomuns. Não era uma missão de rotina. Aquela embarcação carregava algo muito mais valioso. Naquele momento, a Ucrânia havia acabado de obter uma das maiores descobertas de inteligência do ano. Às 4h48, o impacto ocorreu com precisão cirúrgica no centro da embarcação. A primeira explosão abriu um rombo no casco do Cerna. A ogiva de 10 quilos
feita para perfurar alvos levemente blindados, dilacerou a estrutura metálica como se fosse papel. Mas o mais impressionante aconteceu pouco mais de um segundo após o impacto. Não era combustível pegando fogo, eram cargas especiais de demolição que se ativaram, lançando jatos brancos incandescentes de termite no céu noturno. Ficou evidente. Aquela embarcação não transportava tropas para uma ofensiva anfíbia. Ela levava uma célula de sabotadores equipada com materiais capazes de comprometer seriamente instalações críticas. À medida que a embarcação se partia, o TB2 registrava uma imagem reveladora. Caixas flutuando livremente entre os destroços, com inscrições em alfabeto cirílico. Um detalhe que não passaria despercebido para a inteligência: alguém em Moscou, sem dúvida, teria uma manhã amarga ao perceber que toda a operação havia sido exposta e que, provavelmente, seu cargo, ou sua vida, estava por um fio. Enquanto os destroços em chamas afundavam no Mar Negro, as comunicações de emergência russas entravam em frenesi. Mas não havia indícios de operações de salvamento. O drone manteve sua câmera fixa no local, e o que surgiu nas imagens não eram munições explodindo ao acaso. Eram explosões típicas de material incendiário, com jatos de calor branco intenso. O conteúdo das cargas indicava um objetivo claro: destruição de infraestrutura. Em menos de 2 minutos, as duas outras embarcações que seguiam a original mudaram bruscamente.